telespectador, grande abraço, está no ar o BH Esportes dessa quinta-feira. Hoje comigo na apresentação, o nosso Afonso foi resolver problemas da Associação Brasileira de Cronistas Esportivos lá em Brasília. Escondeu bem a carteira. Brasília você tem que esconder. Você desce do avião em Brasília, você já tem que esconder a carteira, tudo certinho, botar o relógio no bolso, andar com o celular no bolso da frente, porque lá o bicho pega. E a gente vai tocar o programa hoje com o nosso Felipe Dairo, o Mário Brito, o Bira, e tem muita coisa para repercutir hoje, né? Tem a vitória do Cruzeiro ontem sobre o Flamengo, Copa Libertadores, fase oitavas de final, grande vitória. O Cruzeiro abre uma vantagem enorme para o jogo da volta aqui no Mineirão. Tem a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro volta a enfrentar o Flamengo, também no Rio de Janeiro. O Atlético recebe o Santos aqui em Belo Horizonte. O Atlético joga às 11 da manhã. Depois todo mundo para, almoça com os pais e liga o radinho e a TV de novo para assistir o Cruzeiro contra o Flamengo lá no Rio de Janeiro. O América joga contra o Bahia, em Salvador, o reencontro, né, do América com o Enderson Moreira, que saiu daqui, deixou o América numa condição muito boa de tabela no Campeonato Brasileiro e foi assumir o Bahia. E hoje não, né? Este final de semana eles se reencontram. O Atlético voltou ao mercado em busca de um zagueiro, está anunciando aí o Martim, zagueiro do Danúbio, zagueiro de 20 anos, deve chegar a Belo Horizonte amanhã, no mais tardar no sábado. Não tem 20 jogos como profissional e a gente vai discutir, eu vou querer saber dos meus companheiros aqui, o que é conversado no Atlético. Porque o Thiago Largue esteve aqui mesmo nesse programa, teve no programa, aliás, antes ele teve no programa da 98, no 98 Esportes, no dia que foi confirmada a saída do Bremer. E lá, na ocasião, ele disse que com a saída do Bremer ele queria um zagueiro, uma reposição, de preferência um zagueiro experiente e pronto. Na semana seguinte ele falou que não precisava mais de zagueiro, que ele estava satisfeito com o que ele tinha. E depois do jogo contra o Palmeiras e contra o Bahia, né, com falhas da defesa do Atlético. Aí ele dá a opinião que não precisa de mais zagueiro. E depois de falar que queria um zagueiro pronto, depois de falar que não queria mais zagueiro, hoje me aparece o Atlético acertando com um garoto de 20 anos, um zagueiro lá do Uruguai. Não sei se a diretoria conversou com o Thiago Largue para procurar saber o perfil do zagueiro que ele queria, mas que é esquisito, que chama atenção, chama a falta de convicção lá no Atlético. Só que a gente vai começar falando de Libertadores, né, da grande vitória do Cruzeiro. Lembrando que o BH Esportes é sempre um oferecimento do Banco BMG. Você aposentado, pensionista do INSS, sabe que o BMG é um grande parceiro. Você, jovem empreendedor, precisou de crédito consignado? Banco BMG. Está precisando também de um cartão de crédito? Procure o Banco BMG. Entre no site, joga no Google lá BMG ou então bmg.com.br e procure vantagens para você. 2-0 para o Cruzeiro lá no Maracanã ontem, um jogo, na minha opinião, quase perfeito do Cruzeiro, né? Uma arbitragem muito boa do Nestor Pitano, o argentino. Acho importante ter um juiz de fora, um árbitro de fora do Brasil apitando um duelo de brasileiros, principalmente quando você joga contra times cariocas ou paulistas, aí que a importância é maior ainda. E o Cruzeiro foi melhor do primeiro ao último minuto de jogo. Controlou muito bem o jogo, teve a proposta de se defender muito bem, mas o tempo inteiro incomodar o Flamengo. Está aí na tela os melhores momentos do jogo, os gols. Eu acho que esse é o beabá, né, gente? Você vai jogar fora de casa um mata-mata, você primeiro preocupa-se em defender, em fechar os espaços, não dar chance ao adversário. Só que você não pode deixar nunca de incomodar, de agredir o adversário. O Cruzeiro fez isso muito bem. Acabou marcando um gol logo no início, um grande passe do Robinho, uma bela assistência. Parecia que ele estava jogando com o retrovisor. Ele viu o Arrascaeta entrando em posição legal. Acho o Arrascaeta uma frieza absurda, né? Isso daí na cara do Diego. Ele rolou a bola. Absurda a frieza do Arrascaeta. Faz 1-0, o Thiago Neves perde esse gol. Vamos ver se ele deixasse a bola bater na cabeça dele, mas ele tentou ainda botar um pouquinho de força, acabou perdendo. Em um segundo tempo que o Cruzeiro controlou absolutamente o jogo, e eu queria destacar aqui 5 jogadores: o Fábio, o Dedé, o Robinho, o Arrascaeta e o Raniel. Ontem até brinquei, a frase mais dita no Brasil depois da Copa do Mundo foi: como o Raniel entrou bem nesse jogo?
Eu percebi uma coisa no time do Cruzeiro ontem, que a gente senta e vai acompanhando o jogo, não sei se vocês perceberam. O Dedé, ontem, ele não passou do meio de campo. O único jogador do Cruzeiro, da defesa do Cruzeiro, geralmente vai o Léo ou vai o Dedé, ou então vão os dois juntos. O Dedé não subiu hora nenhuma. E desarmou todas. Só o Léo, praticamente 15 ou 16 bolas de cabeça. Ele rebateu tudo que chegou. Rebateu tudo. Outra coisa que eu percebi também é a abertura. O Thiago Neves, ele não correu muito, não. Ele não correu muito, mas o que ele cadenciou o jogo ali no meio, a bola chegava nele, ele procurava um, procurava o outro, e o time do Flamengo ficou meio perdido. O meio de campo do Flamengo ficou meio perdido ontem. Meio? Arrascaeta... Perdido e meio. Perdido e meio. Arrascaeta jogou muita bola. E no finalzinho do jogo eu cheguei a ter um pouco de receio com a entrada do Ariel Cabral, porque o Robinho cansou, ele fez aquele trabalho de vai e vem, e ele cansou. Quando o Ariel Cabral entrou, ele não teve a mesma pegada, o mesmo ritmo, o mesmo elan bonito, né? Bonito. O mesmo elan, isso usava em 1842. Vocês jogam no Google, pessoal. O mesmo ritmo de jogo. E o Ariel Cabral, em algum dos momentos do jogo, ele chegou a comprometer alguma coisa, mas foi muito bom o jogo do Cruzeiro. E tem um detalhe, no próximo jogo, aqui em Belo Horizonte, dia 29, eu tenho quase certeza que o Flamengo vai querer partir para fazer alguma coisa, o Cruzeiro vai fazer o primeiro gol até 15, 20 minutos, vai matar o jogo. É o que o torcedor está torcendo. É o que eu estou imaginando isso. O Cruzeiro tem jogos parecidos, né? Nesse meio de semana agora, semana que vem, tem o Santos aqui, uma vantagem boa construída também na Copa do Brasil, não tão boa quanto a da Libertadores, mas 1 a 0. Porque na Copa do Brasil não tem aquele sistema do gol fora de casa. Mas foi 1 a 0, né? O Cruzeiro fez 2 ontem. Mas são situações bem parecidas que o Cruzeiro tem vantagem muito boa. É um início de decisões muito bom do Cruzeiro. A vitória em Santos, Copa do Brasil, a vitória no Rio, campeonato, a Copa Libertadores. Está precisando se acertar um pouco mais no Brasileiro, mas está nítido que a preferência do Cruzeiro pelas Copas, né? Ô Bira, já está definido? O Cruzeiro já está nas quartas de final da Libertadores? Eu acho que sem sombra de dúvida o Cruzeiro passa e passa. Eu também penso como o Mário Brito disse aqui. Agora, com relação só à entrada do Ariel, eu imagino que o técnico tenha imaginado o seguinte: ele entrou para segurar e é o que ele sabe fazer. É um jogador que sabe tocar a bola, segura bem, vai cadenciando. Concordo, não entrou do jeito que esperava, mas eu imagino que a intenção foi essa, dele segurar, tocar a bola, fazer aquilo que o Atlético não fez nas últimas partidas, quando estava ganhando a partida, e ao invés de segurar, tocar a bola, jogador cair, né, aquelas artimanhas do futebol. Mas é um grande jogador, né Mário? Ele é um falso lento. Ele é um falso lento. Ele lembra muito. E outra, quando chega lá na frente, chuta bem. Chuta bem pra gol. Esquerda, Agora, ele teve umas 2 emboladas de bola, principalmente na área ali, que se não é o Dedé para dar um bico, ia complicar. Talvez seja o tempo que ele está fora desse time do Cruzeiro, né? Isso tá mais fora de ritmo. É o ritmo, exatamente. Joga pouco, vem jogando pouco. Agora, uma coisa que o Eduardo levantou aqui, a tranquilidade que o Fábio dá pro time do Cruzeiro. Não é só o Fábio, não. Não, eu acho que Fábio, mas eu digo o reserva imediato dele também. Eu acho que é uma via de mão dupla, né? A tranquilidade que a dupla de zaga dá para o Fábio e a tranquilidade que o Fábio passa para a dupla de zaga. Aliás, o Cruzeiro voltou a se acertar defensivamente, né? Nos jogos depois da Copa, no Campeonato Brasileiro, o time andou levando muitos gols, a defesa andou falhando daqui, dali, precisou do Mano conversar muito. Só antes de ouvir ali o Felipe sobre essa vitória do Cruzeiro, dá um recadinho para você de Marieta. Marieta Sanduíches Leves você encontra no BH Shopping, no Diamond Mall ou no Pátio Savassi. E você também encontra o Marieta no iFood. Você digita seu CEP, vai encontrar, o Marieta já vai encontrar todo o seu endereço, você tem o cardápio aí na tela, no iFood você tem o cardápio do Marieta e é muito fácil. Você vai receber os melhores sanduíches naturais de Belo Horizonte, sucos que você só tomava no Norte e Nordeste, hoje você toma aqui,
vai receber aí na sua casa, no seu escritório, com Marieta. Ou então, se tiver com tempo livre, dá uma passadinha lá no Diamond, no Pátio Savassi ou no BH Shop. Marieta, sanduíches leves e sucos. Felipe Daire. Estamos aí, abraço, satisfação estar aqui com o nosso Bira. Tinha muito tempo que eu não dividi uma bancada. É verdade, prazer. Né? Grande satisfação estar aqui com vocês. Sobre Cruzeiro e Flamengo, eu acho que já está definido. Porque para mim o Cruzeiro fez um jogo praticamente que eu ainda não tinha feito esse ano. Porque eu até conversei com o Afonso ontem no programa. Para mim o Flamengo praticamente era o time que estava jogando melhor no país. O jogo mais bonito. Se não é o elenco tecnicamente muito superior ao Cruzeiro, ao São Paulo e ao Grêmio, que aliás, para mim, Grêmio esse que tem o melhor time e elenco do país, aí é só a minha opinião. O Cruzeiro ontem fez um jogo que o Mário falou, você, né, Mário? Praticamente perfeito mesmo. E com relação ao jogo de volta, eu até brinquei com o Mário. Se o Barbieri pensar que pode tirar 2 aqui, sai do Mineirão com a sacola cheia. Porque eu acompanho muitas rádios locais e locais mesmo do Rio de Janeiro, sem ser as rádios nacionais, sabe, e você melhor que eu sabe disso, que uma cobertura local ela é totalmente diferente de uma cobertura nacional. O Barbieri já vem batido há algum tempo, já vem sendo questionado dentro do Rio de Janeiro há muito tempo. Apesar de uma boa campanha, é inegável, mas ontem tomou um nó tático de um treinador muito mais. Primeiro, o Mano Menezes é um treinador formado contra um aprendiz. Aprendiz que eu digo, tirando o mérito do Barbieri, que tem mérito sim de estar fazendo o Flamengo jogar de forma muito boa, mas provou a diferença, a distância que tem técnica de um treinador experiente em Copas, porque o Cruzeiro para mim hoje é um time talhado para jogar Copa. E eu estou muito tranquilo, que eu brinco até muito com o seu pai, com o nosso Afonso, que todo time no Brasil tem que priorizar. É impossível jogar 3 campeonatos, 4, enfim, mais de um campeonato no Brasil da mesma forma, levar com a mesma seriedade. A forma que o calendário brasileiro é feito é um absurdo. E se não parar, vai cair cada vez mais tecnicamente o futebol brasileiro. Mas não vai parar. Isso aí é uma utopia, eu concordo com você, assim embaixo. Eu só discordo quando você compara aí os treinadores do jovem contra o experiente. Eu acho que não é por aí. Eu acho que a gente tem que colocar, antes disso, tempo de trabalho. Não, então... você ser jovem e estar começando não quer dizer que você seja ruim. Não. E que você não vai ganhar a Copa ou campeonato. O Carille é a prova de que você começando, você pode ganhar um campeonato. Mas ontem o Mano provou. Eu acho que o tempo de trabalho do Mano, o conhecimento dele do elenco, são 2 anos do Mano à frente do Cruzeiro e alguns meses do Barbieri à frente do Flamengo. Eu brinco que o Mano Menezes ele sabe a hora que cada um vai soltar um pum no campo. Ele sabe a característica de cada jogador. Ele sabe como tirar o máximo de cada um dos jogadores. O Barbieri ontem ele mexeu bem demais. Porque ele conhece. O Barbieri, por exemplo, ele viveu uma situação que ele não tinha o melhor jogador dele, que era o Paquetá. Era uma novidade para ele. Ele tentou armar o time de uma maneira e ele não conseguiu. O Mano Menezes, quando perde seus principais jogadores, ele sabe o que ele tem que fazer, porque ele já viveu essa situação. Então, acho que o principal ponto é a longevidade do Mano como técnico do Cruzeiro, a continuidade de trabalho. E aí o Cruzeiro sai na frente, não é só do Flamengo, não. É de muitos times do futebol brasileiro. O Mano Menezes, essa continuidade de trabalho, faz com que ele consiga passar por momentos turbulentos com mais tranquilidade que outros treinadores. Ele já tem na cabeça, como ele conhece todo mundo, ele já sabe o que ele vai fazer domingo, o time que ele vai colocar lá. Ele já sabe o que ele vai... Tudo. Ele já conhece o Cruzeiro e ele já sabe como o adversário joga contra o Cruzeiro. O Mano Menezes, como técnico do Cruzeiro, ele já enfrentou o Flamengo, inclusive em mata-mata e em final. Ele já enfrentou o Santos, se eu não estiver enganado, em mata-mata e em final. Ele já fez vários clássicos. Ele já fez vários clássicos, ele já conhece o Atlético, já sabe como o Atlético joga com o time dele. Quando você tem treinador novo, é tudo novidade.
Então, eu só discordo dessa questão, era um técnico jovem contra experiente. Já que você falou o negócio de jovem e experiência, era consenso na torcida do Cruzeiro, inclusive ontem no programa, o pessoal a respeito do Barcos. E do Raniel. Que o Barcos tem mais experiência, que era um jogador que já está mais experiente. Talhado. Mas o Raniel entrou no jogo como se tivesse fazendo um jogo comum aqui contra o... É o que eu falei aqui no início. A frase mais dita depois da Copa do Mundo é como o Raniel entrou bem nesse jogo. Todo jogo, acaba o jogo e todo mundo fala, nossa, o Raniel entrou bem nesse jogo. Gente, eu tenho uma opinião formada sobre o Raniel porque eu vi ele começar. Você sabe, todo mundo sabe que eu acompanho o Santa Cruz. O primeiro clássico dele, para pegar jogo grande, foi contra o Sport na Ilha. A distância do Santa Cruz para o Sport é muito grande, até hoje, né? Isso não é novidade para ninguém. Porque ele jogou de bola no campeonato de 2013, campeonato pernambucano de 2013, e decidiu dentro da Ilha do Retiro, foi uma grandeza. E o Raniel, ele é meia de origem, né? Ele não é centroavante. Então é um jogador que, quando precisa lá atrás buscar uma bola, roubar uma bola no meio de campo, como ele roubou no segundo gol. E ele tem uma explosão, que ele lembra, guardadas as devidas proporções. Tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado. O Ronalducho, o fenômeno. Quando ele pegava a bola, ele virava o corpo e partia, dificilmente alguém chegava junto com ele. Você não está comparando, não, né? Não estou falando em termos, eu até falei, guardadas as devidas proporções. Lembra, né? Lembra. Então, quando o Raniel, ele dá aquele totozinho para frente e parte, lembra do Reinaldo? O Reinaldo, quando ele partia, ninguém segurava. Quem? Ele fez um gol, assim, contra o Atlético em Independência. Reinaldo? O Raniel fez isso. O Mário Brito lá fora, ele perguntou se eu lembrava do jogo da Taça Brasil. 66. 66. Eu falei, Mário Brito. Agora ele pergunta se eu lembro do Reinaldo. Não, nem de um nem de outro. Deixa antes da gente continuar esse papo sobre o Cruzeiro, daqui a pouco a gente vai falar também sobre o próximo jogo contra o Flamengo, não da Libertadores, mas do Brasileiro. Mas vou pedir para a Júnior colocar aí na tela um recadinho do Banco Inter para você, outro grande parceiro aqui do BH Esportes, e a Júnior vai colocar na tela mais um recadinho do Banco Inter. Transporte pode ser diferente. Consumir pode ser diferente. Combustível pode ser diferente. A sua relação com o seu banco não precisa continuar igual. Banco Inter. Fazer novas escolhas é evoluir. Tá falando, o Mário Brito tá contando a história aqui do Reinaldo, do Tostão, do Piazza, Cafunga. Cafunga, ele estudou com o Mário Brito. Exatamente. Estudou com o Mário Brito, era um ano abaixo do Mário Brito. Exatamente. Vou falar um negócio pra vocês. Vocês vão, eu contei pro... Ele começou a rir. Ali no Barro Preto, Campo do Cruzeiro. Os treinos eram ali. Paulo Benigno e tal, treinando. E eu, molequinho, a gente ficava lá do lado de fora, esperando o treinamento. Quando começava o treino, o cara dava um porrão lá, pá, a bola ia lá fora, a meninada saía correndo, que pegasse a bola e devolvesse na portaria e entrava para ver o treino, para ver o jogo, treinamento. Eu ficava lá, cara, pá, eu pegava a bola, saía correndo, aí acompanhei a chegada de Joãozinho, eu vi o Palinha começando, eu vi esse camarada todo ali, sabe, porque a gente acompanhava, gostava do futebol. Então a gente, quando fala isso, você lembra daquela turma antiga, aí fica me gozando. Você... Agora, a respeito do Raniel, mais uma vez, o Raniel lembra muito isso. Ele tem uma visão, ele tem uma fome de gol. Porque não adianta o camarada enfraquecer a Lourenço e não bate para gol. Teve uma bola, raspou no cantinho pela lado esquerdo. Quando todo mundo esperava ele dar o passe, ele bateu para gol. Ele fez um gol contra o Atlético no Independência desse jeito, ganhou na corrida da zaga do Atlético e entrou com bola e tudo. Que, aliás, também ganhar na corrida da zaga do Atlético é uma coisa meio frequente, né? O Raniel ele é muito bom jogador, ele sabe jogar como centroavante, ele sabe fazer o papel do meio atacante, ele vai buscar a bola no meio de campo. Às vezes a gente pega o Raniel armando jogada, distribuindo o jogo para quem está do lado. Ontem, ele marcando do meio para trás. Eu destaquei aqui, ele roubou a bola para o segundo gol do Cruzeiro. Muita gente disse que foi falta, eu acho que não foi uma jogada de corpo do Raniel. E ele entrou com combustível, né, no segundo tempo. Falar em combustível, aquele recadinho do Posto São Pedro para você que quer abastecer seu carro. O Posto São Pedro fica ali na Niquelina, Rua Niquelina 918, no Santa Efigênia. E eu te falo, eu abasteço meu carro só no Posto São Pedro. Gasolina de qualidade, da bandeira Ipiranga, você tem lá aditivada pelo melhor preço
de Belo Horizonte. E lá no Posto São Pedro, na Niquelino 918, você tem água mineral. Você que tem em casa galão de 20 litros, tem água mineral lá para você também. Tem um posto policial lá dentro. Lá você pode dar ducha, lavar seu carro. No Posto São Pedro, uma Niquelina 918, no Santa Efigênia. O que você ia dizer, Edu? O nosso Mário, que é o nosso humorista, mas eu vou fazer uma piadinha com esse negócio do Raniel. Hoje ele tá bem, né? Hoje ele tá jogando com a Arrascaeta, Rafael Sobis, enfim, com um time gigante do Cruzeiro. Porque, na verdade, quando ele começou a tocar bola para Flávio Caça-Rato. Eu acho que ele deu uma subida de degrau. Mas é assim no futebol, né? Não você começa lá embaixo. Por falar em brincadeira, já tem a nossa charge aí, Duque, eu publiquei hoje lá no meu Face. Chama a sua charge aí, Amaro Brito. Hein? Chama a sua charge. Mas antes de você chamar, porque eles estão preparando ela ali ainda, a gente estava conversando aqui na redação, eu perguntei para o Mário, falando da coluna dele, Bola Murcha, que a gente lê sempre, é um sucesso já há alguns anos. Eu perguntei, Mário, quanto tempo? Ele 71 anos. Eu falei, puxa vida, já tem 71 anos de Bola Murcha. Parabéns, viu, Mário? Eu nunca vi ninguém chegar a esse tempo de... Falou 1-0 para você. Enquanto eles preparam sua charge ali, ainda sobre o jogo de ontem, eu queria destacar a atuação do Edilson. Acho que foi a melhor atuação do Edilson desde que ele chegou no Cruzeiro. Muito bem, jogo cascudo, tomou conta ali do lado direito do Cruzeiro, o esquerdo do Flamengo foi bem o Edilson. Principalmente defensivamente, jogou muita bola. Ele não fez aquelas avançadas dele, que chega lá na frente e não sabe o que vai fazer com a bola. Não precisou. E outra coisa, o lateral esquerdo, o Egídio, ele não fez aquela passadinha de pé em cima da bola que fica, já que cerca Lourenço dele. Ontem ele jogou sério. Ontem ele jogou sério. E toda vez que joga sério, rende. Ele não fez aquele fica passando pezinho pra bola pra lá e pra cá. Eu falei aqui no programa, foi na segunda-feira, eu falei, se o Cruzeiro venceu o Santos na Vila Belmiro 1-0, não fez um grande jogo, aliás, não fez um bom jogo. Ruim, né? O jogo foi ruim tanto pelo Cruzeiro quanto pelo Santos. E eu falei, o Cruzeiro para vencer ou para trazer um bom resultado do Rio de Janeiro contra o Flamengo, vai ter que aliar o bom resultado que ele conseguiu ao um bom desempenho. Vai ter que jogar mais do que jogou contra o Santos. Eu só não imaginava que fosse jogar tão mais, né? O Cruzeiro jogou muito bem. Pra gente resumir tudo, o Cruzeiro voltou a ser Cruzeiro. O Cruzeiro que disputa a Libertadores. Não pode oscilar, né, Mário? Não pode ter esses altos e baixos. O Cruzeiro é um time que oscila menos que outros, mas oscila. É um determinado momento que você não pode oscilar. Eu fiz a pergunta anteriormente pro Bira, tá decidido o confronto? Eu acho que o Cruzeiro deu um grande passo. 2-0 é uma vantagem muito grande, você faz 2 gols na casa do adversário, você obriga o Flamengo a vir para Belo Horizonte e ir para cima, tentar fazer gol. É o tipo do jogo que o Mano Menezes gosta, né? É exatamente o que o Mano Menezes gosta de enfrentar, só que é futebol, né? Eu acho que não dá para cravar, tá classificado não. Tem que levar o jogo com seriedade dia 29. Eu acho que o Mano Menezes está fazendo certinho. Na coletiva ontem ele disse que vai poupar jogador para o final de semana, o brasileiro. Tem um jogo importante contra o Santos. Os dois vão poupar no domingo, né? Os dois devem entrar com o time reserva. E na véspera do jogo do dia 29, tem que dar uma segurada também em alguns jogadores. O Cruzeiro tem que encarar esse jogo do dia 29 com a mesma seriedade que encarou ontem. Não adianta ir para um jogo de mata-mata de Libertadores, pode ser com o Flamengo, com Santa Cruz, com qual time for. Se você entra em campo achando que já ganhou, que está definido, o susto pode ser grande. Se o Cruzeiro entrar com a seriedade que entrou ontem, aí sim eu acho que a classificação está muito perto. O Cruzeiro tem que entrar nesse jogo contra o Flamengo igual o mosquito da dengue. Não pode perder o foco. É duro, hein? Mas a nossa charge está pronta. A charge não está ruim assim não, né? Tá não. Urubuzinho. É só o cheiro, né, Só Mário? o cheirinho do Não está eliminado não, mas é só o cheirinho. Quem é aquele careca lá atrás? É você? Ali atrás é o Bola Murcha, do lado de lá. E lá embaixo a assinatura do Duque, que ficou apagada. Tá. Aquele careca lá é você, né? Aqui a carequinha lá. Há 71 anos, hein? Beleza, hein? Tá certo. Bela charge. Tá no Bola Murcha? Tá no Bola Murcha. E tá no Face. Facebook? No seu Facebook? Meu Facebook. Mário Brito, Bola Murcha. Mário Brito, Bola Murcha. Você tem Instagram, Mário Brito? Não, ainda não. Você está ultrapassado, hein? Não estou ultrapassado, não. Sabe o que é? Eu cortei um monte de coisa porque eu recebo mensagens, tanta coisa que tem hora que não dá conta. Eu vou ficar só num.
para depois eu tentar fechar, porque o Facebook tem E qual que é um que você tá? Ah, não fez? Não fez. Ô, gente, pra gente passar a régua no Cruzeiro, daqui a pouco a gente passa para falar do Atlético, se der tempo a gente fala do América também. O Cruzeiro joga contra o Flamengo no final de semana. Mano repete o time reserva, que empatou com o Vitória lá em Salvador. Acho que é esse o caminho, com exceção do Romero, que não viajou, né, com desgaste. Está sentindo um pouco a panturrilha, o Cruzeiro achou melhor preservar. Vai com todo mundo reserva ou o Mano Menezes utiliza algum jogador que esteve em campo ontem? Olha, eu acho, na minha concepção, os homens do meio têm que ser preservados. Que correm muito, o jogador que corre 8, 10 quilômetros. Alguns feijão sem bicho, né? Robinho, Arrascaeta. Esses têm que ser preservados. O Lucas tem que ser preservado. Dedé. Olha, rapaz, esses 5 que você falou inicialmente, mesmo, o Fábio talvez não deva ir, né? Eu acho que ele repete o time que jogou lá em Salvador, à exceção do Romero. A exceção do Romero. Então, segurar essa turma, porque quer queira, quer não queira, o jogador, quando ele participa de um jogo desse, nessa intensidade, ele demora de 3 a 4 dias para recuperar. Ele perde. O tempo ideal de recuperação, conversando com fisiologistas, é de 5 dias. Eu estava julgando, é de 4 a 5 dias. Por quê? É a alimentação, é o desgaste que ele tem, perda de massa muscular, porque quer queira, quer não queira, perde nessa competição toda. Aí tem que dar esse descanso. E pega essa turma que é a espinha dorsal do time. O Dedé não tem que segurar. O Henrique é um jogador que não aparece muito para a torcida, mas ele está ali, corre de um lado, corre do outro. Eu acho que o Mano Menezes tem que segurar todo mundo. Tem que segurar essa turma. Fazendo um exercício aqui rapidinho para escalar o Cruzeiro. Rafael, Ezequiel, Manuel, Murilo, Marcelo Hermes. Ele não vai ter o Romero. Ele recua o Bruno Silva para jogar ao lado do Cabral. Agora o Bruno Silva, pelo amor de Deus, vamos jogar bola, viu? Mas tem que ser. No jogo lá em Salvador, o Bruno Silva começou aberto pela direita. Aí eu não sei o que o Mano Menezes pode optar. Na frente? O Sobis vai jogar. Rafinha? Não sei se ele entra com o Rafinha. O Rafinha entrou no segundo tempo, né? Então ele está menos desgastado. Lá em Salvador também. O Raniel entrou no segundo tempo, lá em Salvador. São jogadores. O Arrascaeta entrou em Salvador. O Raniel, com a idade dele, 19 para 20 anos, ele pode exigir mais fisicamente. Eu acho que a questão não é nem estar bem fisicamente ou não. Ele levar uma pancada. A preocupação do Mano é além da parte física de cansaço. A preocupação do Mano é outra. Rafael Sobis joga. Quem mais que pode jogar? O Ariel Cabral deve jogar. O Cabral vai jogar, eu acho que joga ao lado do Bruno Silva. Um pela direita ali, o outro pela esquerda, tentando cercar lá pela dentro. Ele está precisando pegar um ritmo. Manquejo é outro que está precisando fazer valer o investimento. Então, até hoje, Manquejo está muito mal. Ele não começou o jogo. Está muito mal, Manquejo. Não reeditou o Flamengo até... Um jogador que entrou muito bem contra o Vitória, jogou bem demais, para mim foi um dos melhores em campo, foi o Rafael Sobis. E esse deve jogar contra o Flamengo. Eu não sei, eu vou usar um termo aqui, que talvez... O Rafael Sobis parece que ele é de lua. Você vê, tá com a lua virada, não tá com a lua virada. Tem hora que tem jogo que ele entra. Eu acho o Rafael Sobis muito bom jogador. O lateral direito é que jogou muito bem, não? O Edilson. O Edilson, ele faz uma partida extraordinária e de repente... O Edilson, para mim, ele fez 2 bons jogos. Parece que baixa o santo, fez Rafael. Um bom jogo. Ele grita, briga com o juiz, já vai. Mas isso é a característica dele. O Edilson, para mim, fez um bom jogo na final do Mineiro, no Mineirão. Ele foi importante. E ontem? Conseguiu uma expulsão do Otero. É um jogador muito experiente. Ele não está acertando falta. E ontem ele jogou muito bem. As faltas que ele batia. Ontem teve uma falta pro Cruzeiro próxima à meia-lua. Tinha que ser o Edilson. Bateu o Thiago Neves. Bateu mal. Tinha que ser ou o Robinho ou o Edilson para bater. Mas enfim, isso é a opção ali. Mas o Cruzeiro vai de time reservas. Eu não tenho a menor dúvida que o Mano Menezes vai poupar os seus jogadores. A gente vai um rápido intervalo, antes só dar o recadinho para você de Silves Advocacia. Você que está com probleminha, meu amigo, não tenta resolver sozinho não, e não vai em qualquer um não. Procure os especialistas de Silves Advocacia, e a Júnior vai colocar aí na sua tela, tá aí ó, 3212-2832, 3212-2832, vai procurar o doutor Adriano,
E tem aí o site eilasneto.com.br. Lá vai ter todas as informações. Não tenta resolver sozinho e nem procura qualquer um não, viu? Vai em Silves Advocacia. E você que está com um probleminha de trânsito aí, multa, tomou multa e acha que é indevida, você que passou no anel rodoviário, tinha um radar lá, multando todo mundo de forma indevida. Então, direito de trânsito, meu amigo. Procure especialistas, 3222-6755. 3222-6755, direito de trânsito. A gente vai a um rápido intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente volta falando do Atlético, que joga final de semana contra o Santos e tem zagueiro novo chegando. Atrás das portas giratórias, das filas, e acham que você não tem saída. Mas eles não têm para onde ir, porque o poder está nas nossas mãos. Então vem, é só dar um passo. Vem, não precisa pegar senha, a gente vai para onde quiser e não tem que pagar para ver. Nossa verdade não vai mudar. Só vem, essa revolução é nossa! Os bons momentos da vida ficam para sempre. Conte sempre com a Prevenir Assistencial Pax de Minas. A assistência mais completa nos momentos em que você mais precisar. Prevenir Assistencial. Amor por você. Muito bem, estamos de volta. Está conversando no intervalo aqui. Teve muita gente que foi pega de surpresa com o jogo ontem, né? Os colegas de fora. Eles não acompanham o futebol daqui, não acompanham o futebol do Rio Grande do Sul, do Paraná. Paraná, não. Aí quando um time de fora, de Rio, São Paulo, apronta, joga bem, os caras ficam assustados. Nossa, mas... O que aconteceu? O pessoal só faltou chorar ontem. E não foi mérito do Cruzeiro, né, Mário? Não foi mérito do Cruzeiro, é demérito do Flamengo. Não, que o Flamengo está desorganizado, que faltou fulano de tal, não estava assim, não estava assado, e eu olhando os caras... Mas é assim que funciona, né, gente? É assim, é desse jeito que funciona. Mas aqui não, aqui a gente valoriza o que é nosso, como, por exemplo, o Banco Inter. O Banco Inter é nosso, é 100% digital. Eu tenho conta aliás, a minha conta é no Banco Inter. Eu migrei tudo para o Banco Inter. Ele me mandou um e-mail, recebi um e-mail lá do Banco Inter semana passada. Eu sou correntista de lá tem 4 meses. Eles me mandaram um e-mail com o meu tarifômetro, quanto que eu já economizei de tarifa. As transações que eu já fiz no Banco Inter, transferência, etc e tal, em pouco mais de 4 meses, quase R$300 de economia com transferência, com taxa, com cesta, tudo que eu não pago. Então tá na hora de você aí, telespectador, que não conhece o Banco Inter ou que está cansado de pagar taxa no seu banco, taxa para transferir,
cesta, mensalidade, passa para o Banco Inter. Vamos por mais um videozinho aí falando do Banco Inter. Táxi mudou, hospedagem mudou, TV mudou, tudo mudou, seu banco também. Banco Inter, mudar é evoluir. Tá aí, Banco Inter, tá na hora de evoluir mesmo. Eu já evoluí, tá na hora de você também evoluir. Bom, acho que quem tá precisando evoluir também é o Atlético, né? Atlético, pós-Copa do Atlético é sofrível, é muito ruim. Muita gente, aí vem aquilo que o Felipe falou a respeito do Barbieri, técnico do Flamengo. Muita gente julgando e taxando o Thiago Largue de juvenil, aprendiz, estagiário. De repente, num prazo de um mês, ele virou isso tudo. Porque antes ele era um técnico promissor, faz um bom trabalho, deu cara ao time do Atlético, organizou, fez o time do Atlético jogar, o melhor ataque do campeonato, o artilheiro do campeonato. Gustavo Blanco voando, Adilson muito bem, recuperou o Adilson. E aí vem a parada da Copa. Esse treinador que fez isso tudo antes da Copa, ele perde o lateral esquerdo por lesão, o volante por lesão, o outro volante por lesão, o artilheiro do campeonato negociado, o seu principal reserva, que era o Otero, negociado. O Casares, que era titular, já está praticamente descartado, vai sair. Quem mais ele perde? Vamos lá. O zagueiro, promissor, Bremer, estou contando aqui 7. Eu fiz um exercício do jogo contra o Inter e o jogo contra o Ceará. O jogo do Ceará foi o último do Atlético antes da Copa. E o jogo do Inter foi o último agora, que o Atlético perdeu. Tinham 2 jogadores que começaram o jogo. O Luan contra o Ceará, ele entrou no jogo e até fez o gol da vitória. Contra o Inter tinha Vitor e Ricardo Oliveira. Os outros 9 eram diferentes dos que começaram o jogo contra o Ceará. O próprio Leonardo Silva, na época, estava contundido. Estava lesionado e jogou o Gabriel, não jogou o Maidana. Enfim, jogaram Gabriel e Bremer. E não jogaram Patrick e Fábio Santos. Contra o Inter era Emerson e Hulk. Jogaram Adilson, Blanco, Tomás Andrade, Casares, se eu não estiver enganado, e Ricardo Oliveira. Só Vitor e Ricardo Oliveira. Então, gente... Casares não, Roger Guedes. Roger Guedes, bem lembrado. A gente sabe que o brasileiro tem memória curta, né? E aí eu me incluo, todos nós temos a memória muito curta. E em junho o Thiago Largue, nossa, tem que efetivar, tem que valorizar, tá fazendo um grande trabalho. Em agosto ele não presta. E esquecem que o Atlético está reformulando o time e elenco no meio do campeonato. Uma coisa é reformular time no início do ano, quando você vai ter 3 meses de campeonato regional, você vai enfrentar o RT, Mamoré. E outras coisas. E outros times, Ipatinga, e por aí, Betim, sei lá. Tombense, você vai enfrentar esses times durante a reformulação. Você vai ter 3 meses para trabalhar e remontar a sua equipe. Reformular time no meio do ano, a reformulação vai acontecer contra o Inter, contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Bahia. Então, gente, vamos botar a mãozinha na consciência e tentar ver de quem é o erro. Se é de quem está reformulando o elenco no meio de temporada ou se é do coitado do treinador. E tem o que você falou aí anteriormente a respeito do Mano. O Mano sabe, você até brincou, sabe a hora que o camarada vai dar um pulo dentro de campo, ele sabe o que está acontecendo. O Thiago Largue, ele era assistente, então ele conhecia o jogador, estava ali acompanhando. Quando ele pegou o time para poder dirigir... Não era só assistente, não. Analista. Não, ele era analista de desempenho, mas quem dava treino na época do Oswaldo era o Thiago Largue. Então, por isso ele era assistente. Ele estava ali, né? E ele é que dava treino. Dava o treinamento. Então ele já conhecia os jogadores. Então ele já sabia, olha, o Roger Guedes vai fazer isso, fulano vai fazer aquilo, eu tenho um jogador que vai fazer essa função. E ele começou a perder as peças. E ele começou a perder as peças, logicamente o cara fez, e agora, o que eu vou fazer? E ele não perdeu qualquer peça. Não foi qualquer peça. Adilson, Blanco, o artilheiro do campeonato, Otero, Bremer, Otero, Fábio Santos. Aí eles começam a colocar material para ele. Ó, tem esse aqui, tem esse. Chegaram 18. E material com interrogação do lado, né? Com interrogação ninguém do lado. Conhece. A gente não sabe o que vai acontecer. E ele está acertando o time. Agora, o que está faltando? Na segunda-feira eu estava acompanhando o jogo, estava até do lado do Felipe. Tanto o Atlético quanto o Internacional, mas carecia, eu acho que eu comentei com você, um camisa 10, não tem um articulador, não tem um pensador ali no meio.
O Luan é pensador, tá jogando. O Luan é pensador, não é. O Inter até tinha, mas estava no banco. Estava no banco, que é um pensador que não tem estupim, ele tem espoleta. Que é o D'Alessandro. Quando ele entrou contra o América aqui, o D'Alessandro ele entrou, ficou 5 minutos em campo. Então o time estava totalmente desarticulado. Toca a bola, mas não tem aquele cara que para, pensa, procura posição. Já. O que o Thiago Neves fez no jogo do Cruzeiro ontem, ele tocava a bola, procurava e tal, digital ritmo. O Atlético está sem esse homem. E em total reformulação. Nós não podemos crucificar um camarada. Não. E outra, tem que parar com essa coisa de deu errado, troca o técnico. Né? Muda o técnico. Há quanto tempo que o atleta está fazendo isso? A gente fez um isso não vem de agora. No 98 Esportes, lá no 98, eu até pedi para o Lucas, que é o produtor, que em breve vai estar aqui com a gente, Lucas ontem, de volta. Anteontem eu falei, Lucas, faz uma busca aí, aliás ontem, faz uma busca, por favor, de quantos treinadores o Atlético teve desde 2003 até 2018. A era dos pontos corridos. Porque o Footstats soltou um gráfico com os 12 grandes e as médias históricas de gols sofridos. O Atlético, entre os 12 grandes, é o que mais sofreu gols no Campeonato Brasileiro, em média, desde 2003. Uma coisa absurda. Aí o Lucas fez o levantamento do número de treinadores. Foram 37 treinadores em 16 temporadas. Dá uma média de 2,3 treinadores por temporada, uma média de um treinador a cada 4 meses. E eu não estou com a lista aqui, mas tem coisas que você olha e você não acredita. O Procópio Cardoso era treinador do Atlético em 2003, ele foi mandado embora. Em 2004 o Atlético contratou o Procópio Cardoso como técnico. Um negócio inacreditável. Ele veio para pagar... O Marcelo Oliveira dirigiu o Atlético 6 vezes. E, coincidentemente, desses 37 treinadores, os que ficaram mais tempo foram Cuca, de 2011 a 2013, e Levir Coupe, 2014 a 2015. Esses anos, o que o Atlético ganhou esses anos? Vice-campeão brasileiro, Copa Libertadores, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana. Quando o Atlético manteve um trabalho, ele conquistou. Quando o Atlético não manteve, então, se continuar com essa cultura, e aí, se a torcida continuar com essa ideia também de foi mal, pede a cabeça do treinador, o Atlético vai continuar sendo o time que disputa torneio. Exatamente. Que disputa campeonato. Agora, esse campeonato que você falou aí ganhou tudo em cima de um jogador, que é o Ronaldinho Gaúcho. Não, isso eu discordo totalmente. Quando ele estava aqui, não, discordo. Com a Libertadores e tal, que tinha o cara ali que... Não, mas o Atlético não ganhou por causa do Ronaldinho Gaúcho. Estou dizendo... Futebol é coletivo, né, Mário? Futebol é coletivo. É a manutenção do treinador, é o Ronaldinho Gaúcho, é o Diego Tardelli na melhor fase da carreira, é o Vitor defendendo o pênalti, é a dupla de zaga, Hever e Leonardo Silva. O baixinho lá. É uma dupla de volante de... Toda vez que fala Bernardo, então é muita coisa. O futebol é um conjunto de fatores. E o principal é a continuidade de trabalho. No bloco anterior, a gente está falando do quê? Dos 2 anos. Mano Menezes, 2 anos à frente do Cruzeiro. E é importante, desculpa, só para não perder o raciocínio aqui, e é importante a gente lembrar que o Cuca foi o treinador do 6-1. E perdeu 6 ou 7, se não me engano. Acho que foram 7 partidas. E o Alexandre Calil o manteve ali, ele é o treinador e os resultados aconteceram. Os títulos vieram, o Atlético ganhou. Há quem diga que quem manteve foi o Maluf. Campeonato Mineiro, Copa Libertadores, Recopa Sul-Americana. Vice-campeão brasileiro. E só não ganhou, mas era uma base dele, a Copa do Brasil, que aí já foi o Levi. A Copa do Brasil foi com o Levi e a Recopa Sul-Americana com o Levi também. Foi com o Levi também? Foi com o Levi. Eu tenho dito que o Atlético precisa de parar, é aquilo que o Bira falou, de parar de ser máquina de moer treinador. O dia que quando o Atlético parou com isso, ou teve uma pausa nisso, o Atlético veio as conquistas. E isso é mais assustador ainda quando a gente lembra que essa quantidade, esse dado estatístico aqui, que o Eduardo colocou pra gente aqui, nós temos que lembrar que de 2011 a 2013, 14, né? De 2011 ao final de 2013, só ficou o Cuca. Quer dizer, foi um período grande. Então você diminui esses 3 anos aí e coloca o restante do que foi trocado de treinador. Portuguesa que foi... Qual? Português. Português foi no Cruzeiro. Do Cruzeiro, Paulo Bento. Português não. Paulo Bento. Vou lembrar o nome do cara que veio e ficou, papai, saiu rapidinho. É o Aguirre que está no... Não. Aguirre, não. Paulo Autori? Autori. O Aguirre.
A portuguesa não, Autuori. Chegou Mas, então. Foi um equívoco do Calil, aí depois veio o Vicu. Imediatamente, independente de treinador, e é claro, né, endossando aquilo que vocês falaram, o Atlético tem um problema sério defensivo. O Atlético precisa de investir em zagueiro. Está investindo, está trazendo um menino de 20 anos. Não tem 15. Só para o telespectador que não sabe ainda, que eu estou brincando com o Felipe, e o Felipe tem toda a razão, e eu bato nessa tecla, o Atlético precisa olhar para a zaga com o mesmo carinho que olha lá na frente. Porque todo time campeão toma menos gol. O Atlético, quando investiu em zagueiro, foi campeão e contratou Hever e Leonardo Silva, conquistou. O Cruzeiro, quando investiu em zagueiro, trouxe o Dedé, conquistou. O Corinthians, quando investiu em zagueiro, Balbuena e por aí, Gil, conquistou. O Flamengo, Hever, conquistou. O Grêmio, Kahneman e Jeromel, conquistou. Melhor zaga do Brasil. E de uns anos para cá, o Atlético tem olhado com muito carinho do meio para frente. Lucas Prato, Robinho, Fred. Gasta um dinheiro e o bom que estava, o dinheiro levou, né? Sendo que o problema do Atlético, dos campeonatos brasileiros de 2015 para cá, sempre o sistema defensivo. O Atlético está sempre entre as piores defesas. E agora a informação que chega é que o Atlético está acertando com o Martim, zagueiro uruguaio do Danúbio, de 20 anos, que não tem 15 jogos com o profissional do clube. Aí eu quero desculpa antes de vocês, entrar com a minha colher de pau nessa cumbuca. Eu estava observando o Peñarol contra o Atlético do Paraná. Para quem não sabe, o futebol uruguaio está muito mal. O todo do futebol uruguaio. Aí você vai pegar um zagueiro que está pouco jogando no Danúbio. Vamos fazer um exercício de como é que fala? De comparação aqui. O Danúbio no Uruguai seria o quê? Seria um Figueirense? É um time médio, pequeno. Modesto. É o time do Terãs, né? Pois é, ele disse que foi até indicação do próprio Terãs. Olha, isso que o Bira falou é muito sério. Se o atleta está contratando jogador por indicação de um jovem que chegou uruguaio, aí você vai me desculpar, né? É para fechar para balanço. Não sei se é verdade não, mas eu ouvi isso. Se o atleta está contratando um zagueiro por indicação do Davi Terãs, o famoso quem? Terãs. Você começou, quando você fez a abertura do programa, você disse, o Thiago, não preciso de zagueiro. Depois eu preciso de zagueiro. Agora eu quero o zagueiro pronto. Não, agora eu preciso mais do zagueiro. Quero o zagueiro. Quando pede um zagueiro pronto, ele está mudando de opinião rapidamente. E vem um jovem de 20 anos que ninguém conhece, ninguém sabe. Mário, não tem história. Como diz o Manel Carneiro, né? Me fala um troço desse cara aí. Aí é tal negócio, pra mim, até nós conversamos sobre isso. Para mim, isso está claro, a diretoria do Atlético parece que está perdida. Nem ela tem norte, porque até para efetivar o Largue, foi na grita da torcida. Porque com convicção nenhuma, eu duvido que o presidente, Sérgio Sete Câmara, com todo o respeito que ele me deve, efetivou o Largue, completamente convicto. Esse fato do Atlético, isso vem de longe. O Atlético, pós-Levi, está sem convicção de nada. É ali, tanto é que esses treinadores que o Bira falou, nenhum deles tem quase o mesmo perfil, cada um perfil totalmente diferente. Um é mais retranqueiro, o outro é mais aberto, o Atlético também perdido. Até parece que perdeu o treino. E teve um nesse meio aí que não era nada, né? Era nem retranqueiro, nem nada. Nem nada. O Autuori era o quê? O pior de tudo é que cria uma desconfiança na torcida. O torcedor vai para. Porque você ouve uma coisa num dia. Não vai com convicção. No outro você ouve outra coisa. E aí o time não desanda, né? Não acontece. Não desanda. Desanda, né? Mas o time não acontece. Então, aí vem o Thiago Largue, fala que viu uma grande partida, que o Atlético jogou muita bola. E parece que a gente viu outro jogo, porque não condiz com aquilo. Então, a cabeça do torcedor. Agora. Só acho que não tem que ficar aí pegando. Eu já ouvi, nesse último jogo contra o Internacional, pegaram no pé do Largue lá no Independência, e eu tô vendo muita gente aí chamando ele de estagiário. Gente, não vamos cair na mesmice, né? De 2003 para cá. Olha a quantidade de treinador. O problema não é treinador, o problema é material humano, jogador. Quando a gente fala isso, não quer dizer que o Largue não tenha cometido os erros. Claro, cometeu. Cometeu. Inclusive nesse jogo contra o Inter, eu acho que mexeu mal, e ele já está preparando o Atlético para o jogo contra o Santos, e já vai ser um outro time.
são claros, isso é característica de treinador que não tem um time pronto, que ainda está tentando encontrar a formação ideal. Cada jogo é uma formação diferente, principalmente no meio de campo. Parece que contra o Santos o Galdesani não vai começar jogando, volta o Tomás Andrade, pelo menos são os testes iniciais do Thiago Largman, ainda tem mais treinamento, deve ser um treino fechado, enfim. O time não está pronto, mas quando a gente fala aqui que o problema não é treinador, a gente não está querendo aqui também dizer que o Largue não erra. Ele tem errado sim, mas são erros típicos de quem está tentando achar um time. Tentando achar o caminho. Tentando achar um time que foi modificado no meio de um campeonato tão difícil como é o Campeonato Brasileiro. A gente vai continuar falando do Atlético, antes de dar um recadinho para você, dia live, e o pessoal vai colocar aí na sua tela, você que tem um evento, um próprio aniversário aí na sua casa, quer dar uma festa e quer guardar essas imagens, a live vai te ajudar, tá aí na sua tela, ó. É muito fácil, tem o telefone na tela para você, tem o Facebook, YouTube, o Instagram, Dia Live, é um grande parceiro. Qualquer evento que você for fazer, você que mexe com cultura, teatro, quer gravar, quer guardar, você que... casamento, uma festa de 15 anos. O Mário Brito, quando casou, meu amigo, a pessoa ficava desenhando o casamento dele, porque não existia televisão. Não, uma coisa eu te confesso, as fotos foram todas em preto e branco. Se tivesse a live, imagina, Mário Brito, você novinho em HD. Eu assim, sou bonito em HD. Imagina. Então. Pois é, então a live tá aí para você guardar seu evento, seu casamento, seu aniversário. Enfim, é um grande parceiro nosso. Atlético e Santos. O Santos adiantou aí uma rodada, jogou a 20ª rodada contra o Ceará, um empate 1-1, que aliás, injustíssimo para o Ceará. Empatezinho sofrido. O Lisca vai fazendo um grande trabalho à frente do Ceará, acho o Lisca muito bom treinador. Ele é doido, mas ele é bom. E o Cuca vai tentar recuperar contra o Atlético. A gente falou aí do reencontro Anderson Moreira e América, mais um reencontro Cuca e Atlético, o Cuca vindo à Independência, jogo às 11 da manhã, Dia dos Pais. Ricardo Oliveira reencontrando o Santos. Ricardo Oliveira contra o Santos. São bons reencontros que a gente vai ter neste domingo de Dia dos Pais. Atlético, eu não gosto de falar em obrigação não, mas pela tabela é a palavrinha chave para o Atlético, né? Obrigação de vencer o Santos. Não só obrigação, o Atlético agora está proibido de perder pontos dentro de casa, se quiser almejar alguma coisa, porque senão vai ficar começando a intermediário, já vai começar a dar uma namoradazinha, vai começar a flertar com a zona de rebaixamento. Então, o Atlético tem que mudar isso, o Atlético que não se iluda, porque esses resultados que o Santos vem tendo aí, são resultados que para o Atlético são mentirosos, viu? O Atlético pode chegar aqui e ser surpreendido dentro da Independência. Não se iludam que essa fase ruim do Santos, o Atlético vai ganhar, vai passar por cima. Não. O Atlético precisa colocar a cabeça no lugar, julgar com tranquilidade, e o torcedor, gente, está fazendo a parte dele. A diretoria não pode reclamar da torcida do Atlético. Tem lotado a Independência sempre e tem feito o papel dela os 90 minutos. Agora, se o time não faz o papel dele dentro de campo, vai ficar difícil. E aí começa a flertar com mais de 14 mil ingressos. Adquiridos, a gente sabe que o Atleta tem feito muitas promoções aí, parcerias com empresas de comunicação, sorteio de ingresso. O preço está baratinho, a partir de R$20. Eu acho que nesse momento tem que fazer isso mesmo. Tem que popularizar, levar a moçada para campo. O apoio do torcedor é muito importante, que vem da arquibancada. E eu fico com a dúvida só qual é o Santos que vai entrar em campo, né? Porque o Santos vem para Belo Horizonte, deve ficar aqui, porque no meio de semana tem Copa do Brasil contra o Cruzeiro. O Santos precisa reverter uma vantagem. Só que a exemplo do que o Cruzeiro vai fazer no final de semana, poupar time, a exemplo do que o Grêmio vai fazer, o Flamengo deve fazer também. O Flamengo vai fazer. É ruim pro Santos poupar time, hein? Tá na zona do rebaixamento. Tá na zona do rebaixamento. Vai ficar poupando no Brasileiro? E aí? E a hora que a corda estiver no pescoço, a água estiver passando da cabeça? Eu estava comentando com o Mário quando a gente estava vindo, eu acho que essa posição do Santos é mentirosa, é aquilo que o Bira falou. Eu acho que uma hora o Santos vai voltar a jogar normal. Uma hora quando, Felipe? Porque o primeiro turno está acabando.
Tudo bem, Du, mas eu acredito, é igual o Bira falou, o Atlético não pode cair nessa bobagem do que o Santos é cachorro morto. Mas o Atlético, quem falou que o Atlético vai cair? Não, vai cair. Eu digo na minha opinião, certo? Aliás, eu acho que são 2 cachorros mortos que vão entrar em campo. Porque pro Santos vir cá, quer saber de uma coisa? Aí todo mundo sabe que eu sou atleticano, mas eu vou falar contra a minha paixão pro Santos vir cá e ganhar do Atlético nessa bagunça, nessa zorra tática que o Atlético tá. E com essa defesa, que o Atlético é uma verdadeira peneira, pouco custa. Pouco custa. Nós tem que tomar cuidado. É o seguinte, a torcida vai comparecer, os papais com as crianças e tudo, agora tem que ter paciência. Quando houver um erro, um segundo erro, não começar a pegar pegar no pé e fazer igual fizeram na segunda-feira. Jogar contra. Pedindo raça. Aí enerva os jogadores. Tá? Por mais que eles tenham experiência, mas é um time que está em formação, tem jogador novo, vindo de mau resultado no time e pode desestabilizar. O Fábio Santos já não vai jogar. O Fábio Santos não treinou. Ele nem treinou. Não, vamos tentar escalar o Atlético aqui, mas antes tem mais um recadinho do Banco Inter para você. Voar é possível. Encontrar as respostas é possível. Estar presente é possível. Um banco diferente é possível. Banco Inter. Impossível é não evoluir. Luan, ele tá andando. Tá andando, diz o Mário Brito. Mas depois você me conta qual, Luan? O do Atlético? Do Atlético. No último jogo. Luan que não treinou hoje, né? Pois é. Ele estava pregado. Ele tá com o corpo para um lado, com o corpo para o outro. Ele estava resfolegando. O Thiago Largue está montando esse Atlético para o jogo contra o Santos. Acho que a defesa vai a mesma. O Fábio Santos não deve ter condição para o jogo. Joga Emerson na lateral direita. Emerson não foi bem contra o Inter, mas precisa ter sequência. Né? Não adianta fazer um jogo e trocar. Tecnicamente é melhor que o Patrick. Eu também acho. Emerson, Léo Silva, Maidana e Hulk. O Fábio Santos não deve jogar. Zé Wellison. Que, aliás, é minha aposta, Bira, Edu. Aliás, o Zé Wellison, eu até estava conversando com o Afonso sobre ele e minhas 2 apostas dessas que veio, jogadores que eu acompanhei, ele e Edinho. Infelizmente, Edinho machucou, houve o que aconteceu com o Edinho, mas eu estou muito satisfeito do futebol do Zé Wellison, porque ele está reeditando o que ele fazia no Vitória. Esse meio de campo deve ter o Zé Wellison, Elias. Natan, Tomás Andrade, Xará e Ricardo Oliveira. Natan já titular? Acredito. Se o Atlético não tivesse conseguido o efeito suspensivo para Galdesani e Elias, o Natan seria o titular naquele jogo. A gente teve essa informação e eu confirmei lá no Independência. O Lucas Cândido e o Natan começariam jogando. Desculpa a minha ignorância, até porque tem muito tempo que eu não vejo jogar. O Natan é meio armador, não é? Ele é meio armador. Na Europa ele estava jogando aberto, estava jogando pelo lado do campo, mas aqui no BH Sports eu fiz a pergunta ao Thiago Largue como ele queria utilizar esses novos jogadores, novos contratados. Ele disse que o Natan ele pretende utilizar como meia, como um 10. O Terans ele pretende utilizar num esquema diferente, no 4-4-2. Ele até falou que é um 4-4-2 que viraria o 4-4-1-1. O Terans entre o Ricardo Oliveira e a linha de 4. O Leandrinho, ele falou que precisa esperar um pouco, que fisicamente ele está aquém ainda do resto do grupo, mas vai ser um jogador de lado de campo. E os outros a gente já viu, né? Agora tentar fazer a bola chegar com mais qualidade no Oliveira. Porque já estão reclamando também do Ricardo. Hoje o Ricardo Oliveira já não serve. Não presta, né, Bira? A bola não chega, gente. O Atlético não tem um camisa 10. Pelo menos até agora, pode ser que o Natan seja esse jogador. Embora eu tenha todo cuidado para falar do Natan, porque é um jogador que não está em ritmo ainda de jogo, não está ambientado ainda. Agora, o Atlético precisa resolver esse problema rápido, porque se não resolver, a vaca vai pro quando ele entrou naquele campo pesado, com granito, como diz um amigo meu, com granito e tudo, não dá para avaliar o jogador naquele pouco tempo, né? Gente, obrigado Mário Brito, valeu, nada, meu jovem. Valeu Felipe, até a próxima, valeu Bira, obrigado pela presença, obrigado você telespectador por mais essa companhia. Amanhã tem mais BH Sports a partir das 7 da noite e a gente se encontra. Bom futebol no final de semana, tchau, tchau.